Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos, cada ouvinte do culto em casa. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, gostaria de estar compartilhando com os irmãos um versículo que se encontra lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, parte B, que diz assim: Nós que fomos justificados por Jesus e somos justos, temos um tremendo poder disponível em nossos lábios, a oração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o resultado do pedido de um justo é bastante eficaz, ou seja, aquilo que oramos com fé sempre produz algo. Aleluia. Em qualquer tempo ou circunstância, ore, converse com Deus, mantenha a sua comunhão com o Pai em alta. Quando precisar de uma direção, ore e peça ao Espírito Santo para te dirigir. Quando você se sentir fraco, busque força em Deus através da oração. Quando o inimigo tenta nos amedrontar, atacando a mente, emoções, ore imediatamente usando a autoridade que Jesus te concedeu. Exponha todas as suas causas a Deus através da oração. Aleluia. A oração é o meio de comunicação com o mundo espiritual, com o Senhor. Ela não tem lógica do ponto de vista natural, mas é uma iniciativa para que você se conecte com Deus. Glória a Deus. Muitos não têm o hábito de orar e até veem a oração como uma obrigação. Pensam que ela deve ser feita com formalidade em um determinado local ou com uma reverência específica, mas a oração pode ser feita em qualquer hora e local, desde que você esteja ligado com Deus. A oração nos fortalece, nos acalma, nos defende de todo mal. É uma forma para nos blindarmos neste tempo das obras do inimigo. A oração é sempre muito eficaz. Então, meus irmãos, não abra mão da oração, cultive este hábito e descubra o prazer que existe na oração. Priorize este momento de comunhão com Deus, invista seu tempo nas coisas do alto. Quando você começar a praticá-la com frequência, ficará ansioso para ter o seu novo momento a sós com Deus. A hora em que você fala com Deus, Ele te ouve, e este é o verdadeiro relacionamento com o nosso Pai Celeste, nosso Deus, nosso amado. Então, esta é a palavra que eu deixo para os irmãos, que o Espírito Santo possa estar falando melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após estaremos ouvindo uma palavra que será ministrada através da missionária, nossa irmã, serva do Senhor, Regina Farjado. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Possamos estar orando em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Aleluia. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, ouvintes do culto em casa. Que o Senhor venha abençoar vocês poderosamente, que vocês possam escutar a palavra do Senhor, abrir os corações, para que a palavra do Senhor penetre no coração de cada um de vocês. Aqui é a missionária Regina Fajardo, e eu venho dar uma palavra para vocês nesta noite sobre Jonas, o livro de Jonas. E eu vou falar alguns versículos
para que nós possamos estar falando, explicando para vocês algumas coisas. Deus falou grandemente ao meu coração hoje pela manhã e me lembrou do livro de Jonas, para que eu estivesse falando aos nossos queridos ouvintes do culto em casa. E a palavra do Senhor diz, no seu versículo 1, do livro de Jonas, o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma grande cidade da Assíria. E os ninivitas, eles eram inimigos do povo de Deus, que era o povo hebreu. E então no versículo 3 diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, Jonas não obedeceu ao Senhor de ir até a cidade de Nínive, porque ele ficou com medo. A cidade de Nínive é uma cidade de muita iniquidade, de muita violência, e eles eram inimigos, e ele tinha temor pela sua vida ali, dele ir. Como que ele ia falar um povo inimigo, falando de Deus? Ele sendo do povo de Deus, ele pensou naturalmente: vou chegar lá e vou morrer, vão me matar, não vão querer ouvir nada que eu vou falar. Mas quando Deus dá quando Deus assim dá uma direção para nós e algo para nós fazermos, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. O caminho que Ele nos direciona, o que nós devemos fazer, nós devemos obedecer. E Jonas não obedeceu ao Senhor, ao que o Senhor estava mandando que ele fizesse. Levar o arrependimento da maldade, dos seus erros, dos pecados, àquele povo de Nínive. E então ele desviou do caminho, ele entrou para o navio, que o navio ia para Tarsis, outra cidade, nada a ver com Nínive. Então, o Senhor lançou uma grande tempestade no mar, e os passageiros daquele navio passaram por grandes aflições, por grandes problemas ali, porque o navio já estava ao ponto de se quebrar. E eles então, no seu versículo 6 aqui, diz: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, falou para Jonas: Que tens dormente? Porque ele fugiu e entrou para o porão e foi dormir. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então Jonas, ele teve que falar para aqueles homens ali do navio, de onde ele era, e ele disse que ele temia até o Senhor, que era o Deus, dele. E ele mentiu, porque ele não teve temor a Deus naquele momento que Deus mandou que ele fosse a Nínive falar àquele povo. Ele ali desobedeceu o Senhor,
Jonas é tido até como profeta desobediente e sem compaixão. A desobediência de Jonas nós já vimos aqui. A compaixão, sem compaixão, né? A falta de compaixão, no caso, nós vamos ver mais adiante. E os homens lhe disseram, no versículo 11, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens ainda remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Diz no versículo 13. E eles não podiam, não conseguiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aí os homens reconheceram que Deus estava fazendo aquilo por causa de Jonas. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então aqueles homens que nem eram, do povo hebreu, eles nem temiam ao Senhor, nem tinham Deus como o Senhor deles, eles clamaram, que eles viram que Jonas, que era o culpado, e eles clamaram ao Senhor, mesmo sem conhecer o Senhor, e pediram para que o Senhor não os culpasse do sangue inocente, do sangue de Jonas, no caso. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram ainda sacrifícios. E Jonas, quando ele caiu na água, ele foi tragado por um grande peixe. E ele ficou ali 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, porque Deus assim o permitiu, que era o tempo dele ficar ali para ele se arrepender do que ele tinha feito, de não ter obedecido ao Senhor. E Jonas, quando estava naquela situação tremenda, ele lembrou do Senhor. Aí ele orou ao Senhor, como diz o capítulo 2, no seu versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E aí ele orou. Ele disse, por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim? E ele ali chora e clama ao Senhor, e o Senhor o atende, Ele diz no versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E ainda fez votos ao Senhor no versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele reconheceu que a salvação dele vinha do Senhor, somente do Senhor. Então o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. E Jonas aí se dirigiu para Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, isto é, destruída. Foi o que o Senhor mandou que Jonas falasse àquele povo. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza.
Então, quando Jonas começou a fazer o que Deus mandou que ele fizesse, a missão que Deus tinha dado a ele, que é falar aos ninivitas que a cidade seria destruída por causa dos seus pecados, da violência, de tudo de ruim que eles faziam, eles creram nesta palavra que Jonas estava ali para falar. E essa palavra chegou até o rei, e o rei também proclamou o jejum, né? Ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, o rei, ele também se vestiu de saco, ficou sobre cinzas e levou o povo todo a fazer um jejum. E até os animais, cobertos de saco, sobre cinza, né? Como era ali eles faziam naquela época, para mostrar o arrependimento, né? E eles se arrependeram realmente, eles se converteram ao Senhor. E Deus viu as obras deles, como eles se converteram dos seus maus caminhos, diz aqui no versículo 10 do capítulo 3. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam. Então o Senhor voltou atrás. Diante de tudo que eles fizeram, do arrependimento deles, da obra, tudo que eles fizeram ali, que se arrependeram dos seus maus caminhos, Deus voltou atrás na sua palavra. Não iria destruir mais a cidade de Nínive. Mas Jonas não gostou. No capítulo 4, vamos ver isso, que diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E ainda orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O Jonas, eu creio aqui que ele ficou até com medo de ir lá para os ninivitas pregar essa palavra, porque ele sabia, como ele disse aqui, que o Senhor era misericordioso. E aí ele passava como mentiroso, né? Que ele estava pregando aquilo, falando que a cidade ia ser destruída. Ele foi com receio, né? Então, no versículo 3, diz assim: peço depois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí ele quis até que o Senhor tirasse a vida dele. E o Senhor disse: é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira, né, um pé de abóbora, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, porque o sol estava batendo um pouco na cabeça de Jonas. E Deus queria, assim, acalentá-lo, né? Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas, como eu já tinha falado, e ele desmaiou. E ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Ele estava deprimido, queria morrer, porque ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída como ele tinha pregado lá, que o Senhor mandou. Então, disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí eu quero falar com vocês o seguinte: chegar no fato de que aconteceu comigo, que esses dias para trás eu me levantei e fui ali até as minhas plantinhas. Então eu tenho uma jardineira aqui que tinha uns pezinhos de couve plantados e estavam muito bonitinhas. E quando eu olhei, de um dia para o outro, isso aconteceu. Eu olhei num dia, estava tudo bem. No dia seguinte, quando eu fui ver novamente, que eu fui botar uma aguinha nelas e tal, os pezinhos de couve estavam todos destruídos, todos comidos, só tinha os talos.
E na mesma hora veio essa palavra de Jonas à minha mente. E o Senhor falou, prega ao povo. Então, aqui que eu quero chegar. Então, e eu, como Jonas, fiquei muito triste. Não ao ponto de querer morrer como Jonas, mas eu fiquei triste. E disse o Senhor, tiveste compaixão da amoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, naturalmente com as suas famílias, né? A Bíblia não diz, só fala nos homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, o que Deus disse para Jonas? Jonas estava preocupado, triste, querendo pedir até a morte por causa de uma planta que nasce. A gente sabe que o pé de abóbora, ele não dura muito tempo. Mas o Senhor, essa abóbora, esse pé de abóbora, morreu porque Deus botou ali um bicho. De um dia para outro, ela morreu. Porque ele queria mostrar a Jonas. Ele já sabia a intenção do coração de Jonas. Porque Jonas já tinha ficado triste também, né, anteriormente. Então, Deus queria mostrar a Jonas que ele, ao invés de ficar pensando na abóbora e tal, ele devia ter pensado naquelas pessoas lá, de salvar, na salvação daqueles 120.000 homens e suas famílias e os animais. E ele não estava pensando naquilo, queria que Deus destruísse. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, o que eu aprendi, quero dizer, passar para vocês. Muitas vezes o Senhor nos dá uma missão para fazer e nós não fazemos. Você pode ser cristão ou não, muitas vezes o Senhor toca no seu coração, mesmo não sendo cristão, de ajudar uma pessoa. Às vezes tem uma pessoa debaixo da ponte, precisando de uma roupa, de um alimento. Às vezes é pedido nas redes sociais ou nos grupos de oração, né? Ajuda social e a gente às vezes fecha os nossos olhos, às vezes nós fechamos os nossos ouvidos e não fazemos o que Deus colocou na nossa mão para nós fazermos. Então, o que eu quero dizer é que a gente às vezes se preocupa com coisas tão vãs, tão bobas, e às vezes nós ficamos tristes, como eu fiquei ali com minhas couves e o Jonas lá com a aboreira dele, né? E a gente esquece e deixa de ver tantas pessoas que estão aflitas, angustiadas, doentes, passando fome, e nós não fazemos nada. Que essa palavra, como veio à minha mente como reflexão, e que Deus tocou o meu coração para falar com vocês, que entre no coração de cada um que está me ouvindo essa noite, que nós venhamos fazer o ide do Senhor quando Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes estamos perto de pessoas que não conhecem Jesus e nós não falamos de Jesus para elas. Muitas vezes nós não fazemos uma oração por um enfermo, que a pessoa está ali precisando e a gente não faz. Então, que Deus toque no seu coração profundamente, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Amém. Estamos aqui, Pai, na Tua presença para Te agradecer a Deus por esta segunda-feira, Senhor. Obrigado, Deus, por nossas famílias, nossas vidas. Obrigado, Pai, pela ministração da Tua palavra, Jesus, pela vida da Tua serva, missionária Regina. O Senhor esteja abençoando a Tua serva, toda a sua família, seu ministério, Senhor. Cada missionária, meu Deus. O Senhor vem estar abençoando, Pai. Cada ministro, cada vida, cada lar. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado pela palavra ministrada, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, é o que tem, né, nos sustentado, é o que nos alimenta, Pai. É a Tua palavra, Senhor. Que possamos guardá-la em nosso coração, Senhor. Porque realmente é o verdadeiro alimento para as nossas vidas, ó Deus.
Fica conosco, Pai, que temos uma noite abençoada. Abençoa a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Deus, aquelas pessoas que se encontram no leito, enfermas, Senhor, que o Senhor esteja, meu Deus, no poder do nome de Jesus, restaurando saúde, meu Pai. Restaurando vidas, restaurando sonhos, restaurando alegria, Senhor, meu Deus. Esperança, Senhor, pois Tu és a esperança, meu Pai, de Israel. Tu és a esperança da Tua igreja, Pai. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, que este amor tão grande, meu Deus, e a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e a consolação do Teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco, meu Deus, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Uma noite abençoada, um sono reparador. Amém, Jesus. Na vida dos nossos amados, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.